Boa noite a cada um e a cada uma de vocês. Om Shanti. Então, nós estamos mais uma vez reunidos na nossa palestra online mensal e hoje eu vou estar compartilhando com vocês. Meu nome é Luciana Marques de Souza Ferraz, eu sou aqui de São Paulo, também passo grande parte do meu tempo na nossa sede de retiros em Serra Serena, na cidade de Serra Negra, cerca de 3 horas aqui de São Paulo, e estou aqui algumas vezes compartilhando, seja nas palestras mensais, ou seja em outras atividades com vocês. Por isso é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. O tema que nós temos hoje é um tema bem especial, especialmente para o início do ano, onde nós nos perguntamos o que é que nós podemos fazer para que esse ano não seja apenas uma repetição daquilo que aconteceu no ano passado, mas que seja um ano com mais autotransformação, que seja um ano com mais felicidade, um ano onde a gente possa dar um salto de mais qualidade nos nossos esforços espirituais. E para isso, o tema da magia das pausas e do silêncio realmente é o tema essencial para que a gente possa entender e possa absorver nessa questão que nós estamos buscando de melhorar, de autotransformar-nos. Eu sei que a maioria de vocês conhece a Brahma Kumaris, inclusive aqueles que estão mencionando no chat estão dando as boas-vindas, usando a saudação espiritual que nós utilizamos, que é Om Shanti, que nos relembra desse estado original de paz, que é a alma, que somos todos nós. Mas eu tenho certeza também que tem muitos de vocês que estão entrando em contato pela primeira vez, e por isso eu gostaria de apresentar essa organização que está por trás dessa palestra dessa noite, bem como de todo o trabalho que eu e que outros voluntários realizamos. A Brahma Kumaris é uma organização internacional que nasceu na Índia em 1936, 37 e que hoje está presente em mais de 120 países do mundo, com cerca de 8.500 escolas, presente nos 5 continentes, presente também em muitos estados aqui do Brasil, com cerca de 20 centros de meditação e mais 20 núcleos e outros tantos pontos de atividades espalhados por todo o território nacional. E a Brahma Kumaris visa esse desenvolvimento do nosso ser espiritual e também da aplicação dos valores humanos na prática. É por isso que nós atuamos principalmente em 3 áreas. A primeira área, através da prática do Raja Yoga e da prática da meditação, levando para que haja maior consciência e maior desenvolvimento interno. Uma segunda área onde nós levamos vários cursos que melhoram a qualidade de vida com o objetivo de uma melhoria nos relacionamentos humanos, inclusive um relacionamento também conosco mesmo, através de temas como da autoestima, da administração do tempo, da inteligência espiritual e tantos outros. E uma terceira área onde nós atuamos diretamente nos projetos sociais, ou através da própria Brahma Kumaris, ou em parceria com outras organizações, e temos projetos como o Vivendo Valores na Educação, um projeto para a mídia e para comunicadores chamado Imagens e Vozes de Esperança, o projeto Escolha a Calma e outros que nos levam a ter uma atuação mais no campo social. Então, bem-vindos àqueles que entraram nesses últimos segundos ou minutos para que nós possamos começar com o tema dessa noite. Então, eu vou convidar todos vocês a nós fazermos 10 segundos de silêncio, só para que nós possamos respirar fundo, possamos entrar na sintonia dessa transmissão, possamos sentir o nosso ser brilhando
no centro da nossa fronte, com essa experiência de que eu sou um ser leve, um ser luminoso, e eu mentalizo que eu estou recebendo toda a luz, todo o descanso, toda a força que eu preciso neste momento para estar sintonizado, para estar focado no que vai ser compartilhado e também para que eu possa experimentar por trás das palavras este silêncio, essa serenidade e que isto verdadeiramente signifique uma pausa na minha vida, começando por uma pausa neste momento, neste dia. Então, quando nós falamos sobre silêncio, nós podemos ter duas reações distintas. Ou nós podemos nos atrair pela experiência de silêncio, porque silêncio está conectado à calma, à tranquilidade, à paz interior. Silêncio também está conectado a nós termos uma experiência de eternidade, que é a capacidade de poder experimentar sua existência além deste nascimento presente. Silêncio é realmente uma ferramenta maravilhosa de autotransformação. Eu acredito que sem as experiências constantes de silêncio que nós precisamos e que podemos ter nas nossas vidas, fica muito difícil você mudar de patamar, mudar a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade dos seus sentimentos, a qualidade das suas ações. O silêncio também, para algumas pessoas, desperta um sentimento não tão positivo, porque para algumas pessoas silêncio significa tolher a liberdade, parar de falar ou impedir que alguém se expresse, não é? Ou seja, alguma forma de censura. Mas para nós, obviamente, que silêncio tem o primeiro significado, o significado de uma experiência profunda da alma. Silêncio é a linguagem do ser, a linguagem do espírito, e é a linguagem mais profunda através da qual nós nos comunicamos com o divino. Então nós nos perguntamos como é que nós damos os primeiros passos em direção ao silêncio. Eu gostaria então de chamar a atenção e apresentar a vocês 3 conceitos muito simples que nos ajudam imensamente na prática do silêncio. A experiência da introversão, a experiência da introspecção e a experiência da solitude. A introversão mal interpretada na linguagem corriqueira, na linguagem comum, é uma pessoa tímida, uma pessoa que quase não fala, quando na verdade, na linguagem espiritual, introversão significa voltar-se para o seu interior, começar a olhar para o seu interior, começar a observar, a admirar, a aprender com o seu próprio interior. Então, para a experiência de silêncio, a introversão é o primeiro passo, porque para experimentar silêncio nós temos que sair da extroversão, temos que sair dessa atenção constante no mundo material, de estarmos focados o tempo inteiro naquilo que está acontecendo à nossa volta, como as pessoas estão se comportando, o que as pessoas estão fazendo,
fazendo, o que elas estão dizendo, porque toda essa extroversão cria muito burburinho na nossa mente e cria um estado de crítica constante. Essas pessoas não deveriam estar fazendo isso, a situação deveria ser diferente, o mundo à minha volta não está de acordo com o que eu acredito ser o melhor. Sim, nós vemos que várias dessas situações externas, elas são reais e elas precisam ser notadas e precisam ser reconhecidas. Mas eu não preciso ficar criando este ritmo constante desses pensamentos negativos na minha mente. Então, a introversão é o método que me faz recolher. É por isso que nós usamos, inclusive, o exemplo de uma tartaruga que recolhe os seus membros dentro da casca para descansar, para proteger-se. Então, nós recolhemos os 5 órgãos dos sentidos para nosso interior, para que nós possamos observar e verificar o que está acontecendo dentro do nosso mundo interno. O segundo aspecto fundamental é a introspecção. Então, muitas pessoas, elas são capazes de falar muito, elas são capazes de descrever muitas circunstâncias, elas são capazes de fazer observações, muitas delas bastante inteligentes, mas muito poucas pessoas conseguem refletir internamente, fazer essa introspecção, fazer essa análise do que está acontecendo dentro de você. Então, com a introversão, você vai para dentro de você e com a introspecção, você analisa aquilo que está acontecendo e você é capaz, portanto, de se autoconhecer, de perceber o que você precisa em termos de melhoria, de mudança de maneira de pensar, mudança da sua maneira de se comportar, inclusive da sua personalidade. E para isso existe o terceiro instrumento fundamental, que é a solitude. Solitude é você desenvolver esse prazer de estar na sua companhia, desenvolver esse gosto por estar sozinho ou sozinha, que não significa solidão, não significa que você está sozinho porque não tem companhia, ou não tem passeios, ou não tem atividades, mas solitude é o aspecto positivo de você estar com você mesmo, sozinho, é não precisar da correria do dia a dia, é não precisar estar constantemente na companhia de pessoas e é saber reservar alguns momentos durante o dia para poder ter esse estado de solitude, de estar só e usufruir da sua companhia. Então, esses 3 instrumentos, a introversão, a introspecção e a solitude, são essenciais para que nós possamos experimentar o silêncio. E quais são os instrumentos que nós utilizamos para que o silêncio seja cultivado dentro de nós? Então, nós vemos que dentro da nossa mente nós temos os elementos poderosos necessários para nós criarmos uma experiência de silêncio, que são os nossos pensamentos puros, que são os nossos sentimentos de bons votos e é a nossa visão, o nosso olhar espiritual. Vamos nos debruçar uns momentos para entender o que cada um deles faz e como eles atuam dentro de nós. A mente é um dos componentes da alma humana, junto com o intelecto e junto com a personalidade. E é papel da mente pensar, sentir e criar experiências. Portanto, é a mente que alimenta constantemente a nossa personalidade e também o nosso intelecto, que tem o poder de decisão, que tem o poder de discernimento.
E nós verificamos que a nossa mente hoje em dia está bastante poluída, com todas as informações que nós recebemos, culturais, educacionais e principalmente dos meios de comunicação, que são, digamos assim, instrumentos que poderiam ser maravilhosos para educar, para formar uma mente positiva, uma mente nobre, uma mente elevada, mas não é assim que nós experimentamos hoje em dia no nosso mundo. Nós vemos que mais e mais nós alimentamos a nossa mente com pensamentos negativos, com sentimentos de raiva, com sentimentos de rejeição, com sentimentos de antipatia. E os nossos olhos estão educados para ver o defeito nos outros, para ver a malícia nos outros, em vez de os olhos serem as janelas da nossa alma, os olhos servirem para essa comunicação pura, para esse linguajar puro. Então, aquilo que muitas vezes nós precisamos de 100 palavras, ou muitos gestos, ou precisamos, digamos assim, de muito tempo para poder nos expressar, acontece porque os nossos olhos não transmitem os nossos sentimentos mais puros, mais elevados, junto com as nossas palavras. Então, a nossa visão tem um papel muito importante nessa trajetória para nós começarmos a experimentar silêncio. Nós não precisamos sair de nós naquela extroversão de estarmos nos comunicando ansiosamente e descontroladamente com as pessoas através das palavras ou dos gestos, e podemos aprender a nos comunicar, transmitindo também as nossas qualidades, as nossas virtudes, enfim, o nosso conhecimento interno e experiência interior através do nosso olhar. É por isso que o nosso olhar, ele revela aquilo que nós temos internamente. Assim como um lago tranquilo, ele é capaz de revelar a natureza, as montanhas, as árvores, a beleza que está à sua volta. Nós também, através da experiência do silêncio, podemos revelar esse mundo bonito, a natureza bela interior que nós possuímos. Então, isso é transmitido através do linguajar dos nossos olhos. Não é? É por isso que os nossos olhos, inclusive, revelam nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos. Nós podemos enganar as pessoas através das palavras. Nós podemos comprar as pessoas ou podemos conduzir as pessoas a acreditarem em nós através de ludibriarmos ou manipularmos as pessoas com um linguajar rebuscado ou tentando convencê-las. Mas os nossos olhos revelam exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Por isso que nós dizemos que os olhos são a janela da alma. Nós vemos que essa prática de silêncio é algo que tem que ser aprendida. Nós não estamos acostumados a permanecer em silêncio, a praticar o silêncio. Portanto, nós podemos aprender a permanecer em silêncio, fazendo esse trabalho de voltar-nos internamente, de verificarmos o que está acontecendo internamente. E para isso, nós temos uma prática que também é muito útil, que é você escrever com lápis ou caneta no papel. Não é escrever através do tablet ou do celular ou do computador. Então, essa prática que em inglês se chama de journaling, de você fazer o seu diário, é alguma coisa extremamente útil para que você possa ir acompanhando como é que está sendo a sua introspecção, como é que está sendo o grau da sua introversão, como é que você está usufruindo desses momentos de solitude
de que você está criando. Então, vocês podem, a partir de hoje, se dar de presente um caderno bem bonito. A editora Brahma Kumaris tem um caderno que fez agora no final do ano muito atraente, de uma borboleta na capa. Inclusive, dentro do caderno tem uma página explicando a importância de você criar um diário. Ou então um caderno bonito que vocês se dão de presente, e através disso vocês podem começar a auto-verificarem-se, se conhecerem melhor e poder trazer as transformações necessárias. Além do benefício máximo do silêncio, que ajuda na nossa autotransformação e ajuda na redução dos nossos pensamentos e sentimentos negativos ou inúteis, a prática do silêncio também nos coloca em sintonia com o nosso ser verdadeiro. Então, nós estamos tão distantes da alma, de quem nós verdadeiramente somos, que muitas vezes as nossas virtudes originais, as nossas características primordiais não estão se manifestando como deveriam através da nossa vida. Então, o silêncio permite você estar em contato com a alma e revelar esse seu ser verdadeiro, as suas qualidades verdadeiras. Porque nós dizemos que quando estamos na consciência, na sintonia de que somos a alma, diferente do corpo físico, nós somos capazes de experimentar qualidades como a leveza, como a paz, como o amor, como a felicidade, o poder interno, que são todos qualidades inerentes, intrínsecas à alma. Mas quando nós estamos afastados da alma, quando nós estamos totalmente imersos na consciência de que nós somos o corpo, nós não temos acesso a essas virtudes, não temos acesso a essas qualidades. E o poder do silêncio é como se fosse algo que vai penetrando no nosso interior e vai nos abrindo caminhos, vai nos abrindo fendas, brechas dentro da alma para que essas qualidades possam transparecer. Mas um outro aspecto fundamental, muito importante da prática do silêncio é o efeito que isso tem na atmosfera. É o efeito que isso tem nas vibrações à nossa volta. E nós podemos criar, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja, enfim, na companhia das pessoas que nós amamos, essa vibração diferenciada. O silêncio permite que a vibração se torne pura, se torne mais elevada, mais suave, e por isso eu acredito que todos nós queremos esse tipo de vibração de harmonia e de bem-estar onde quer que nós estejamos, e com a prática do silêncio nós podemos fazer isso. Muitos de vocês podem perguntar, mas parece difícil, quanto tempo eu preciso dedicar para que eu possa alcançar esse tanto de silêncio, esse tanto dessas experiências tão profundas que estão sendo mencionadas? É claro que quanto mais você praticar, mais rápida será a sua experiência. Mas vamos dizer que se você começar com 10, 15 minutos todos os dias de manhã, já é um grande avanço na sua vida. E se você puder dedicar esse tanto no final do dia, à noite, melhor ainda. Porque silêncio é muito próximo à meditação. Quando nós falamos de silêncio, na verdade nós poderíamos estar falando de meditação. Acontece que o silêncio é um estágio de uma meditação elevada. É quando na meditação nós estamos totalmente focados, quando nós estamos totalmente sintonizados nessa experiência. Porque uma coisa é nós nos preenchermos com a concentração do intelecto,
com a estabilização da nossa mente e com a purificação da nossa personalidade. Então, para isso, nós podemos desenvolver essa prática de meditar, que significa, nos seus graus mais elevados, criar essa experiência de silêncio interior. O silêncio também ajuda a que a gente monitore como é que estão sendo os nossos pensamentos, como é que estão sendo os nossos gestos, como é que estão sendo as nossas ações, porque muito frequentemente nós temos pensamentos e sentimentos de reação, pensamentos e sentimentos de atração, de rejeição, e através desse monitoramento interno nós podemos fazer essa mudança da nossa qualidade interna. Então, se nós começarmos a dedicar de 10, 15 a 30 minutos de manhã e o mesmo tempo à noite, 10, 15, 30 minutos à noite, nós vamos ver uma grande diferença e um rápido avanço na nossa experiência do silêncio. Além disso, nós podemos fazer pausas durante o dia. Há duas formas principais de você fazer essas pausas. Uma delas é você escolher determinados horários durante o dia onde você possa parar de 3 a 5 minutos. Se você está no seu trabalho, você encontra uma forma de simplesmente respirar profundo, não precisa fechar os olhos, as pessoas não precisam nem notar que você está meditando, e você pode, por exemplo, estabelecer o horário de 8h30 da manhã, 10h30 da manhã, 12h30, meio-dia e 30, 3h30 da tarde, 5h30 da tarde. A cada 2, 3 horas você faz essa paradinha de 3 a 5 minutos e você se recarrega através dessas pausas, através da meditação, através do silêncio interior. Ou então, uma outra forma também de fazer essas pausas é aquilo que a gente chama de just a minute, só 1 minuto, onde de hora em hora você para 1 minutinho. Então, às 8, às 9, às 10. E se vocês tiverem interesse, na Brahma Kumaris tem inclusive um app para vocês colocarem no seu celular, que a cada hora ele faz um sinalzinho para que você possa se lembrar que é hora de parar o seu minutinho, tá certo? E então esse é um exemplo de como essas pausas de tempos em tempos são importantes. Um terceiro aspecto de pausa também muito importante é quando você vê que você está prestes a estourar, prestes a falar coisas indevidas, prestes a entrar em conflito com alguém. Você faz uma pausa. Você respira fundo, você fica em silêncio, naquele momento não fala nada, porque você sabe que o que você falar vai ser desastroso, vai ser algo que vai criar algum conflito com essa outra pessoa, ou que vai criar algum mal-estar na atmosfera. Então você faz essa pausa de você simplesmente esperar para poder se expressar. Então, quando você se acalmar, quando você estiver com a sua respiração tranquila, quando seus pensamentos voltarem a não estar mais reativos, mas estarem proativos, você pode, enfim, conversar, dialogar tranquilamente com a pessoa que você quer resolver alguma coisa. Então, essas são as 3 formas que nós desenvolvemos de criar pausas durante o nosso dia para tomarmos esse benefício e convidarmos o silêncio a fazer parte do nosso dia. O nome do app, Kelly, para as pausas chama-se Just a Minute. Então, just de só 1 minuto.
Então, olha, o Ricardo, que está me assessorando aqui, já colocou, olha, app para Android, já colocou inclusive a conexão para vocês ali, tá certo? Então, nós chamamos de o tráfego do controle dos pensamentos. Assim como nossos pensamentos estão dirigindo e de vez em quando nós no trânsito temos o sinal vermelho que nos obriga a parar para que nós não provoquemos algum acidente de trânsito. Então essas paradinhas, essas pausas durante o dia são como uma sinaleira com o sinal vermelho para nós também fazermos essas paradas, tá certo? Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque para mim foi muito útil e eu imagino que possa ser útil para vocês também. Um dos nossos professores sêniores que nos deixou, que faleceu há cerca de 2 ou 3 anos atrás, mas que chegou a visitar o Brasil algumas vezes e era um grande amigo e tem vários livros publicados, inclusive aqui na Brahma Kumaris, no Brasil, nós temos vários livros dele, é o professor Anthony Strano. O professor Anthony Strano, ele era australiano, de natureza italiana, de família italiana, mas morava na Grécia, onde ele conduzia as nossas atividades. E o professor Anthony Strano, ele nos dizia, ele nos acompanhava, nos levando a experimentarmos 7 passos para o silêncio. E eu tenho a impressão de que esses 7 passos que ele nos oferece são muito úteis para que nós possamos trabalhar dentro dessa prática de silêncio. O primeiro passo, ele diz que nós temos que estar abertos a ouvir. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós estamos mais prontos para falar. Nós temos muita dificuldade em escutar o outro, escutar a nós mesmos, escutar a natureza, escutar Deus. Não é por isso que a natureza está nesse estado. De vez em quando a natureza pega fogo, a natureza sacode, a natureza derrama rios de lágrimas para poder ver se a gente acorda, para mostrar o quanto ela está sofrendo, e ainda assim muitos não escutam. Não é? Deus está, só falta gritar no seu silêncio para que a gente faça esse movimento de transformação interna. E o nosso próprio eu interior, ele está sufocado, querendo que nós possamos dar tempo a nós mesmos para poder escutar as nossas necessidades. Então, o primeiro passo é ouvir. O segundo passo, ele diz que é refletir. Nós temos que entrar em contato com a energia mais pura que nós temos internamente e acionar essa energia, para que essa energia venha à superfície do nosso ser. Se nós não refletirmos, se nós não acionarmos essas qualidades que estão lá dentro, enterradas dentro do nosso ser, nós não seremos capazes de fazer uma mudança do nível de energia que nós temos em nossas vidas. Acho que todos vocês irão concordar que a maioria das pessoas tem uma energia pesada, tem uma energia de sofrimento, tem uma energia de insatisfação. Então nós precisamos retirar, fazer com que essa energia boa, de boa qualidade, pura, que está enterrada dentro de cada um de nós, através da nossa reflexão, ela possa vir à tona. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é o de concentrar-se. Inclusive ontem eu tive esse prazer de lançar
um pocketbook, um livro de bolso, que eu escrevi com 2 temas que são bem atuais e bem importantes. Um é sobre a lei do karma e o outro sobre o poder de concentração. E é sabido que a falta de concentração é um dos maiores males do nosso mundo. Nós não conseguimos nos focar a nossa atenção, nós não conseguimos fixar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos num alvo positivo. Portanto, o terceiro passo que o professor Anthony Strano chama a nossa atenção é a importância da concentração. E ele nos explica que sem a concentração nós não seremos capazes de controlar o nosso ser interior. A Mari e o Fernando estão fazendo algumas perguntas, eu vou voltar às perguntas de vocês depois que eu comentar sobre os 8 passos, não é? Porque assim outras pessoas, inclusive, que tenham outras perguntas, a gente terá um tempinho para poder respondê-las. Então, o primeiro passo, ouvir. O segundo passo, refletir. O terceiro passo, concentrar-se. E o quarto passo, conectar-se. Nós estamos tão desconectados de nós mesmos, nós estamos desconectados das outras pessoas, mesmo que a gente trabalhe com várias pessoas na mesma sala, mesmo que a nossa família tenha muitos membros, nós não estamos conectados e conosco mesmo nós não estamos conectados. Nós pouco ouvimos e pouco sabemos das nossas próprias necessidades. E quando nós estamos conectados, nós temos uma sensação de bem-estar, nós temos aquela sensação de calor interno, não de calor porque o clima está quente, mas de calor no sentido daquele prazer interior, né? Do coração estar sendo abraçado, do coração estar se expressando de uma forma tranquila, não é? E principalmente nós precisamos nos conectar com o divino, porque é isso que significa yoga. Yoga, do radical sânscrito yud, que significa conectar-se, conexão. Então, a experiência de conectar-se é a experiência de yoga, é a experiência de meditação. Quando você se conecta com o seu eu original, quando você se conecta com o eu original das pessoas e quando você se conecta com o divino. O quinto aspecto é absorver, porque ao conectar-se, você tem a opção de se conectar com o lado ruim das pessoas ou com o lado positivo das pessoas. Ao conectar-se, especialmente quando você conecta-se com Deus, com o divino, você absorve energia da mais alta qualidade. Então, é muito importante que não apenas se conectar, mas saber absorver das qualidades divinas e absorver daquele ser mais pristino, mais puro, mais verdadeiro que você carrega internamente. O sexto aspecto é preencher-se. Ou seja, depois de conectar-se, depois de absorver, você preenche o seu ser com essa energia de boa qualidade, que significa que você transcende esse mundo, essa dimensão material, e por alguns momentos você experimenta aquela energia sutil do mundo espiritual, da dimensão espiritual. Então é muito importante você sentir-se que está preenchido. Por isso que depois de cada meditação a gente se sente revigorado, a gente se sente revitalizado, mesmo que quem estivesse cansado ou sonolento, depois da meditação tem a oportunidade de estar renovado por causa desse preenchimento interior. E o último aspecto ele descreve como o ato de doação. Quando você está preenchido, o que faz um ser preenchido? Ele doa, ele transborda na atmosfera, assim como um rio preenchido, ele transborda nas suas margens. Da mesma forma, nós transbordamos luz, nós transbordamos virtudes, nós transbordamos qualidades positivas.
Então, espero que para esse início de ano, vocês ainda têm 12 meses ou 11 meses durante o ano de 2020 para terem muitas práticas bonitas espirituais, que vocês possam entrar de cabeça nessa imersão da experiência do silêncio. E antes de nós fazermos uma experiência de meditação, eu vou responder algumas das perguntas que estão chegando e dessa forma acho que pode também preencher a pergunta de outros que, embora não tenham feito, também talvez tenham essa curiosidade. Posso ler, tem uma mais antiga aqui. Então, eu vou lendo algumas que eu estou vendo aqui. Se eu precisar, eu vou tomar a ajuda do Ricardo Scaff, que é o nosso coordenador de TI e da nossa transmissão online, para que eu possa me ajudar. O Luiz Carlos está perguntando assim: como se libertar dos desejos que deixam a nossa vibração baixa? Muito boa pergunta, Luiz Carlos. Quanto mais você medita, quanto mais você entra em conexão com a sua alma, você vai mudando a sua consciência, da consciência de que você é o corpo para a consciência de que você é a alma. E automaticamente, ao entrar em contato com o seu ser verdadeiro, a sua vibração, os seus desejos, os seus interesses, os seus prazeres também vão sendo modificados. É um caminho longo, não é? Não pense que você vai se transformar em um mês, mas em um mês já é possível ver sinais de melhoria através da prática constante da consciência da alma. E algo também que ajuda é lembrar que você não está sozinho nessa trajetória, que Deus tem o maior interesse na nossa transformação, porque Ele não pode atuar no mundo diretamente, Ele é espírito, Ele não tem corpo para fazer a transformação do mundo. Então, quando nós damos um passo na direção dele, Ele nos ajuda imensamente na nossa transformação. A Mari pergunta: e como fazer com as pessoas que têm essas energias pesadas? Mari, você tem a opção de ser como um aspirador de pó, que aspira a energia negativa das pessoas, ou você tem a opção de ser um farol, que doa e irradia as suas energias positivas e muda a energia das pessoas à sua volta. Eu entendo que isso também não é tão fácil e que aos poucos a gente vai desenvolvendo maior força, maior poder interno para poder fazer isso. E se for necessário, num primeiro momento, procure se afastar, se possível, dessas pessoas mais pesadas. Se forem amigos, procure por algum tempo não visitá-los, até que você fique forte. Se forem colegas de trabalho, procure se relacionar o mínimo possível com eles. Se forem parentes, às vezes não dá para evitar tanto, mas também procure reduzir suas palavras e procure especialmente controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos, sempre visando olhar a especialidade da outra pessoa. Em vez de ver os defeitos da outra pessoa, procure ver o que ela tem de bom. Não é possível que ela não tenha pelo menos uma característica positiva. O Fernando pergunta: é possível não se contaminar com a energia negativa das pessoas? Acho que a gente já respondeu na mesma pergunta da Mari, não é, Fernando? Que não é tão fácil você não se contaminar num mundo onde todo mundo praticamente é negativo, onde você está rodeado num mar de pessoas pessimistas, num mar de pessoas em conflito e que estão querendo puxar o tapete para você, etc. e tal, mas ainda assim nós temos que nos
firmar, digamos assim, nessa consciência espiritual e experimentar o poder, a força que ela tem em irradiar e proteger. Você pode também experimentar como se fosse uma auréola de luz à sua volta todas as vezes que você tem que entrar num ambiente pesado, como se você tivesse um escudo de luz à sua volta, para que você não seja contaminado com essas energias. Então essas são as perguntas que eu vi nesse momento. A Elisandra está dizendo que as pausas programadas a cada 3 horas, eu paro e respiro por 3 a 5 minutos. Muito bom, Elisandra. Ou paro 1 minuto a cada hora, ou ainda posso fazer uma pausa quando estiver nervoso, reativo ou com raiva. Exatamente. Não é? Ou seja, quando você sente que está naquele momento irritado, é melhor se recolher como a tartaruga que nós dizíamos anteriormente, porque senão o que você falar ou o que você fizer provavelmente não será de qualidade e irá machucar a outra pessoa. Então, eu tenho a impressão de que essas são as perguntas. A Raquel, é recomendado mudarmos de local, residência, ambiente, caso estes contenham excesso de ruídos e barulhos que não podemos controlar? Ai, difícil responder, Raquel. Veja, o ideal seria que pelo menos nos horários que você meditasse, você conseguisse um pouco mais de paz e um pouco mais de silêncio, mas isso é difícil. Então, o que nós recomendamos é, quem sabe, acordar mais cedo, acordar quando as pessoas ainda estão dormindo, que daí você pode contar com um pouco mais de paz. Nem sempre é possível você mudar de casa, nem sempre é possível você mudar de bairro, não é? Então tem que ser visto caso a caso. Mas uma prática que está ao alcance de todo mundo é acordar um pouco mais cedo para meditar nas horas matinais. As horas matinais são chamadas de Amrit Vela, ou seja, o horário do néctar, porque inclusive é sabido que quando nós meditamos ao amanhecer, nas primeiras horas matinais, isso daí é duplamente benéfico, porque as pessoas estão dormindo, existe menos influência das pessoas e das vibrações delas na atmosfera. Tá bom? Então vamos partir para nossa meditação final. Eu gostaria de convidar todos vocês a acomodarem-se numa posição com a coluna ereta. Se vocês estiverem sentados em uma cadeira, coloquem os 2 pés no chão. Se vocês estiverem sentados no chão, pode ser com as pernas cruzadas. E nós iremos então, primeiramente, se vocês quiserem deixar o seu olhar entreaberto, olhando a tela à sua frente, nós iremos respirar profundamente e vamos mentalizar que conforme nós inspiramos e enchemos o nosso peito de ar, nós estamos também absorvendo energia, luz, e quando nós expiramos e soltamos o ar, nós estamos junto com o ar e o gás carbônico, nós estamos colocando para fora qualquer cansaço, qualquer tensão, qualquer desconforto. Faça essa respiração profunda umas 3 vezes. Quando vocês estiverem na sua casa, podem fazer por um tempo mais longo, pelo menos 10 respirações. E então, suavemente, nós vamos levando nossa atenção para o centro da nossa fronte, para o ponto onde
é chamado de terceiro olho, o olho da consciência, o olho da sabedoria. É aí nesse ponto que eu, a energia viva, a energia consciente, estou localizado. Quanto mais eu me torno imerso nessa experiência de que eu sou este ser de luz, eu sou este ser consciente, mais as minhas qualidades originais começam a brotar. Como se elas viessem do âmago, do fundo da minha alma e transparecessem no lago da minha mente. Eu me sinto leve, cada vez mais leve. Eu me sinto em paz, imersa em paz. Eu experimento que no meu estado original eu sou uma alma pura, pacífica, amorosa e feliz. E nesta quietude, eu vou me distanciando de todo esse mundo de matéria à minha volta, inclusive me desapegando do meu corpo físico. E conforme eu vou experimentando que estou leve, muito leve, eu vou sentindo que estou numa outra dimensão, numa dimensão de luz e de silêncio, que é a dimensão do mundo espiritual, como se eu transcendesse o mundo físico e pudesse tocar essa dimensão espiritual. E é neste mundo espiritual que eu tenho contato com o ser divino, com o sol espiritual, com o ser supremo, o ser benevolente, aquele que tem amor incondicional. Eu simplesmente me abro para receber a sua luz, para captar o seu poder. Vou me recarregando, me revitalizando, e conforme eu vou me preenchendo, eu vou também doando. Eu vou irradiando a minha luz, eu vou espalhando raios de paz, espalhando essa vibração pura à minha volta e também distante, como se eu quisesse abraçar o mundo inteiro num abraço de luz, como se eu quisesse, através do poder do silêncio, curar os corações feridos,
curar física e espiritualmente cada uma das almas. Eu permaneço em silêncio mais um momento, recebendo e irradiando, me preenchendo e doando. E suavemente nós vamos voltar dessa experiência, vamos respirar mais profundo, vamos sentir nossos pés, nossas mãos. E fica aqui a inspiração para que cada um de vocês possa todos os dias ter alguns momentos desse preenchimento espiritual. Então agradeço a participação de cada um de vocês. Muitos de vocês já sabem, mas aqueles que não sabem, inclusive a nossa editora Brahma Kumaris tem um CD de meditação especialmente sobre os passos do silêncio. Então, se houver interesse, vocês podem entrar em contato também com a editora BK, porque quando nós temos alguém já experiente conduzindo uma meditação para nós, fica mais fácil nós entrarmos nessa sintonia. Então, uma boa noite a cada um de vocês, um excelente ano e Om Shanti.